Então vamos lá, vamos dar início à nossa série Cinemática Sem Fórmulas e a ideia é ajudar aquela galera que acha a cinemática terrível, né? Eu acredito que o grande problema da cinemática seja o seguinte: ah, primeiro, tem muitas fórmulas, mas as fórmulas é muito possível, é muito provável que você conheça, porque é muito utilizado lá em lançamentos, tá? Em movimento uniforme, uniformemente variado. Então você já passou muito tempo da sua vida utilizando aquelas equações horárias, Torricelli, velocidade média. O problema é quando você se depara com uma situação, né, com um problema, você fica, tudo bem, eu tenho aqui um monte de ferramentas, eu tenho aqui um monte de fórmulas, mas qual fórmula eu devo usar? Eu acho que esse é o grande problema. Na verdade, decorar as fórmulas vocês já decoraram, mas qual usar é o problema, tá? Então, nessa série aqui, eu vou tentar te ajudar nisso e nessa primeira aula eu vou te falar uma fórmula secreta da cinemática. Ela não é tão secreta assim, porque possivelmente você já conhece, mas não do jeito que a gente vai utilizar aqui. Beleza? Então vamos lá. O movimento uniforme é o movimento mais simples de toda a física, é o mais básico. É aquele movimento onde a velocidade é constante, ou seja, eu não tenho aceleração. Lembra que acelerar é sinônimo de variar velocidade. Se a velocidade não varia, velocidade constante, aceleração igual a zero. Então, eu tenho aí um carrinho, ele tem uma velocidade inicial v, essa velocidade é constante ao longo de todo o movimento, tá? Então, depois de um certo espaço percorrido, depois de um certo deslocamento, a velocidade dele ainda é v, velocidade constante, muito simples. Então, a gente pode definir a velocidade média, muito simples essa equação e possivelmente muito conhecida de você. A velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo, tá? Agora, fica atento a uma coisa. Como a velocidade é constante, a velocidade média ela é a própria velocidade instantânea. Porque pensa comigo, uma coisa que não varia ao longo do tempo, que é o caso da velocidade, a média de uma coisa que não varia é a própria coisa. Por exemplo, a média aritmética de duas notas que você tirou. Você tirou na primeira nota de física 8, na segunda nota de física 8. Qual vai ser a tua média? 8. Concorda comigo? Então, se a nota é constante, a média é a própria nota. Se a velocidade é constante, a velocidade média é a própria velocidade v. Tudo bem? E a gente sabe que no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é medida em metro por segundo. Sem estresse, muito simples, tá? Professor, é aquela equação horária, S igual a S0 mais VT. Essa equação, pessoal, ela vem daqui, tá? Lembra que o delta S, que é nada mais, nada menos do que o S final menos o S inicial, tá? E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. E aí na cinemática é muito conveniente a gente dizer que o tempo inicial, tá? Ou seja, o instante que o móvel parte, né, inicia o seu movimento, a gente convenciona que esse instante inicial ele é igual a zero, tá? Ele é igual a zero. E aí, se você fizer essa continha algébrica, ou passar esse t para lá multiplicando, esse menos S0 para o outro lado somando, você vai encontrar aquele S igual a S0 mais VT, tá? Mas eu quero que você tenha a ideia de que a única equação, tá, é essa aqui. Beleza? A outra equação, a função horária, ela é derivada disso aqui. Muito bem, o problema está no movimento uniformemente variado. Ali tem um monte de equações. E eu vou te apresentar. Na verdade, já deixa eu me desculpar porque o nome da série é Cinemática Sem Fórmulas, né? Mas olha só, é impossível fazer cinemática sem fórmulas. Então, de início, me desculpe o clickbait, tá? Mas é possível fazer cinemática com o mínimo possível de fórmulas. Esse é o nosso objetivo. Beleza? Então, no movimento uniformemente variado, ou seja, é um movimento que eu tenho aceleração. Porque, professor, a velocidade varia. Tá? Então, ao longo de um certo deslocamento, eu tenho uma certa variação de velocidade. Ou o carro está ficando cada vez mais rápido, ou ele está ficando cada vez mais devagar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir com vocês a aceleração. Então, por definição, a aceleração é a variação da velocidade, o tanto que a velocidade variou em determinado intervalo de tempo. E esse ΔV aqui, ó, tudo que tem delta na física é final menos inicial. Então, o ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, se esse carrinho parte com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo e depois de um tempo ele tem uma velocidade final
de 15 metros por segundo, aí eu te pergunto, quanto foi a variação da velocidade? Foi 5, né? De 10 para 15 variou 5. Muito simples. Beleza, então tá aí a nossa equação. É muito conveniente você entender a unidade de medida da aceleração. Se você souber jogar com isso, você evita fazer muitas contas na cinemática. Então, eu vou investir um certo tempo com você aqui nessa análise da unidade de medida da aceleração, tá? Então, a aceleração, a unidade de medida é a unidade de velocidade, que é o metro por segundo, dividido pela unidade de tempo, né? Então, é metro por segundo por segundo. E metro por segundo é metro por segundo ao quadrado, tá? E aí eu quero investigar com você o significado disso. Entenda, se você entender física, você precisa de menos ferramentas, você precisa utilizar menos fórmulas e fazer menos contas. Então, deixa eu te dar aqui uma penca de exemplos. Para todos os exemplos que eu vou dar aqui, eu vou ter uma velocidade positiva, ou seja, um movimento progressivo, tá? O móvel se move ao longo da trajetória, ao longo do sentido positivo do eixo. O espaço percorrido, tá? O espaço está aumentando ao longo do tempo. Então, velocidades positivas. Então, o que é que vai acontecer? Primeiro exemplo que eu vou te dar aqui. Vamos imaginar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Professor, qual é o significado disso? Acompanha comigo. 2 metros por segundo ao quadrado é 2 metros por segundo, concorda comigo? Metro por segundo ao quadrado não é metro por segundo por segundo? Então, isso aqui significa dizer, olha o significado, olha o entendimento da física, que a velocidade, tá? Ela aumenta 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Como assim, professor? A aceleração positiva, quando a gente tem velocidades positivas, tá? Ou seja, o móvel se movendo ao longo do eixo, acelerações positivas significa dizer que a velocidade do móvel está aumentando. E no movimento uniformemente variado, pessoal, essa aceleração aqui ela é constante. Fica atento para isso, tá? Então, a aceleração é constante. O que é que significa uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado? Significa dizer que a velocidade está aumentando 2 metros por segundo a cada segundo. Então, por exemplo, se o móvel partiu do repouso, velocidade inicial igual a 0, partiu. Daqui a 1 segundo, qual é a velocidade dele? Veja, eu estou falando de velocidade, não tanto que ele andou. Então, a velocidade dele vai ser 2 metros por segundo. No outro segundo, 4 metros por segundo. No outro segundo, 6 metros por segundo. No outro, 8. No outro, 10. Então, a velocidade dele vai aumentando 2 em 2. De 2 em 2. 2 metros por segundo a cada segundo. Ah, que legal, professor, eu não acredito isso. Por exemplo, deixa eu te dar aqui a aceleração da gravidade. Tu lembra que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado? O que é que isso aqui significa dizer? Significa dizer que um corpo solto nas proximidades da Terra, no vácuo, tá? A velocidade desse corpo vai aumentar 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Ou seja, você soltou o corpo do alto de um penhasco, despreze resistências. Daqui a velocidade inicial é igual a 0. Daqui a 1 segundo, qual a velocidade dele? 10 metros por segundo. No outro segundo, 20 metros por segundo. No terceiro segundo de queda, 30 metros por segundo. E por aí vai. Professor, e se eu tiver acelerações negativas, tipo menos 3 metros por segundo ao quadrado? Quando a gente tem velocidades positivas, uma aceleração negativa significa frenagem, que é 99,9% dos casos. Então, aceleração negativa é uma frenagem. Então, se a aceleração positiva é uma aceleração e a velocidade está aumentando, a aceleração negativa é uma frenagem, a velocidade está diminuindo. E ela diminui de quanto em quanto? A velocidade ela diminui 3 metros por segundo a cada o quê, professor? A cada 1 segundo. Ah, que legal. Então, vamos imaginar um carro com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. O cara pisa no freio. Tá? Então, ele vai frear a uma taxa de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade vai diminuir de 3 em 3. Então, 12 metros por segundo. Daqui a 1 segundo, qual a velocidade? Diminuiu 3, 9. No outro segundo, 6. No outro segundo, 3. No outro segundo, 0. Então, em 4 segundos, o corpo foi ao repouso, ele parou. Caraca, professor, então eu descobri qual foi o tempo que ele levou para parar sem fazer nenhuma conta. Isso, tá? Só entendendo o que significa o metro por segundo ao quadrado.
Muito bem, legal. Por exemplo, você joga um corpo para cima, ó. Joguei, tá? Ele está a favor ou contra a gravidade? Ele está contra a gravidade, então a aceleração vai ser negativa, tá? Então é menos 10 metros por segundo ao quadrado. O que é que isso significa dizer? Que a velocidade do corpo diminui 10 metros por segundo a cada segundo. Então, se eu jogar para cima com uma velocidade de 20 metros por segundo, daqui a quanto tempo ele chega na altura máxima? Professor, a velocidade inicial foi 20 metros por segundo, né? Isso. E ele vai freando de 10 em 10, que é a gravidade, né? Isso. Então, no primeiro segundo, ele foi de 20 para 10. No outro segundo, ele foi de 10 para 0. Então, em 2 segundos, ele atinge a altura máxima, para retornar. Muito bem, né? Foi show isso. Beleza, e agora vem o grande segredo da nossa aula, tá? Que a ideia é o seguinte, ó. Eu já falei com você sobre velocidade média, não foi? Te concentra comigo. De maneira global, a velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo, tá? Professor, essa fórmula, essa equação, ela serve para quê? Ela serve para tudo, tá? O mais louco que for o movimento, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Tanto no movimento uniforme, quanto no movimento uniformemente variado, quanto no movimento circular, em qualquer movimento. ΔS sobre ΔT. Agora, no caso do movimento uniformemente variado, aquele que tem aceleração, existe uma equação específica para calcular a velocidade média. Eu posso calcular dessa maneira, mas eu posso calcular de uma outra maneira bem específica. Então, no caso do movimento uniformemente variado, eu posso calcular a velocidade média como sendo a média aritmética das velocidades. Ou seja, V0 mais V dividido por 2. Ah, que legal! Gente, tudo que varia uniformemente, tá? Que é o caso do movimento uniformemente variado, né? A velocidade ela vai variando uniformemente. A média de uma coisa que varia uniformemente, tá? É a média aritmética. Ah, que legal! Então eu posso dizer que a velocidade média é ΔS sobre ΔT, e eu também posso dizer, nesse caso, que a velocidade média é V0 mais V dividido por 2. Então, professor, eu posso igualar, né? Isso aqui é igual a isso. Você concorda comigo? Concordo. E aí surge a nossa fórmula secreta da cinemática, que é essa aqui, ó. Tá? ΔS sobre ΔT é igual a V0 mais V dividido por 2. Professor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você o seguinte, tá? Que essa é a equação aqui, que é a equação da aceleração, junto com essa equação aqui, que é a nossa fórmula secreta da cinemática, é tudo o que você precisa para a cinemática. Você não precisa de Torricelli, você não precisa de vovô ateu, você não precisa de sorvetão, não precisa de absolutamente nada disso, tá? Sabendo a equação da aceleração, aquela do slide passado, juntamente com essa, você consegue resolver qualquer problema de cinemática. Porque, na verdade, tá, Torricelli, vovô ateu, sorvetão, vem da união dessas duas equações que eu mostrei para vocês agora. Então, você só precisa saber essas duas. Qualquer problema de cinemática, você consegue resolver através dessas duas equações. Ou utilizando apenas uma, ou utilizando apenas outra, ou utilizando as duas no problema. Então, acabou para você aquele problema de qual equação eu vou utilizar. Ou você vai utilizar a da aceleração, ou essa aí, ou as duas juntas. Não tem mais que ficar fazendo aquela escolha. Pegou a visão? Vou fazer o seguinte, vamos testar? Vou resolver agora com você 3 questões para que você veja como a gente aplica isso aí nos exercícios. Vamos lá. Teste 1. Uma motocicleta a 90 km por hora inicia uma frenagem a uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual a distância percorrida e qual o tempo gasto até a parada total do veículo? O grande segredo da cinemática é você sempre destacar os dados, porque são muitas informações, tá? Então sempre coloca isso num cantinho, anota, destaca no texto. Então ele tinha uma velocidade inicial de 90 km por hora. Muito bem. Ele começa uma frenagem, então uma aceleração negativa, já que a velocidade é positiva, tá? Então essa aceleração aqui é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Importante você colocar esse menos, tá? Ele quer saber qual é a distância percorrida. Vamos imaginar aqui um movimento em linha reta, então um deslocamento igual à distância, tá?
e o tempo total até a parada do veículo. Muito bem. Muito simples, muito simples. O que a gente pode utilizar de cara aqui? Vamos utilizar a nossa equação da aceleração, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar a equação da aceleração. Então, a aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial, né, ΔV, dividido por ΔT. Muito bem. Quanto foi a aceleração que ele deu para a gente? Menos 5. Quanto que foi a velocidade final? Pessoal, ó, foi até a parada total. Então, a velocidade final é igual a zero. Então, 0 menos a inicial é 90, mas olha o problema. Está em quilômetro por hora. Beleza? E aí as coisas estão em metros por segundo. Ó. Aceleração metro por segundo, distância em metro, tempo em segundos. Então não rola colocar isso aqui em quilômetro por hora. Tem aquele fator mágico de conversão de quilômetro por hora para metro por segundo. Você divide por 3,6, tá? É a regra, 3,6 é o número mágico. Então para transformar quilômetro por hora em metro por segundo, você divide por 3,6. E 95 dividido por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. Então a velocidade inicial é 25 e o ΔT eu vou descobrir agora com vocês. Então, passo o ΔT para o lugar do menos 5 e passo o menos 5 para o lugar do ΔT. Aqui em cima ficou menos 25 e aqui embaixo ficou menos 5. Menos 25 dividido por 5 vai dar exatamente 5 segundos, que foi o tempo de movimento. Com isso, a gente já fica com a letra A, C e E. Maravilha. Vamos agora calcular qual foi a distância, né, percorrida. E aí vamos para a nossa equação mágica, beleza? A nossa formulinha secreta. Então, passo 2 do problema. Vamos colocar aqui embaixo. Passo 2. Então, ΔS dividido por ΔT é igual a V0 mais V, tudo isso dividido por 2. Muito bem. Então, o ΔS eu não sei quanto vale, o ΔT eu sei que vale 5. Isso aqui vai ser igual a V0, que é 25, mais a velocidade final, que é 0, tudo isso aqui dividido por 2. Um abraço. Então, o ΔS passa esse 5, está dividindo para o outro lado, multiplicando. 5 vezes 25 vai dar 125, e aí divide por 2. 125 dividido por 2 vai dar 62,5 metros, que é a nossa resposta. Então, ficamos aqui com a letra A. Primeiro teste, simples, tranquilo. Vamos fazer um pouquinho mais sofisticado. Teste 2. Algumas cidades brasileiras já dispõem de semáforos com contagem regressiva do tempo para a mudança de cor. Supondo que um semáforo esteja verde e o cronômetro indica que restam apenas 10 segundos para a mudança de cor para o amarelo, qual deve ser a aceleração mínima? Suposta constante, tá? Aceleração constante, movimento uniformemente variado. Que um carro, olha a importância aqui, ó, partindo do repouso a 100 metros do semáforo, deve imprimir para ser capaz de ultrapassá-lo sem que haja mudança de cor. Determinar também a velocidade máxima, ou seja, a velocidade final, né? A velocidade com que ele vai passar pelo semáforo, atingida pelo veículo nessa circunstância. Beleza, então vamos extrair aqui os dados. O cara tem um tempo, tá? Um ΔT de 10 segundos. Ele está a uma distância do semáforo de 100 metros. A velocidade inicial é 0, diz que parte do repouso. E aí ele quer saber qual a aceleração e qual a velocidade final. Eu não consigo utilizar a equação da aceleração porque eu tenho duas incógnitas, tá? Que é A e V. Então, não dá para a gente ir para a aceleração agora. Então, possivelmente não, obviamente tem que dar pela outra equação, tá? Então, ΔS sobre ΔT igual a V0 mais V dividido por 2. Então, o deslocamento foi 100, o tempo é de 10, a velocidade inicial é 0, a velocidade final eu vou descobrir agora. Morreu o problema, né? Dividido por 2. Que alegria, hein, prof? Então, olha só, pessoal. Aqui vai ser 10 igual a V dividido por 2. Então, V vai ser igual a 20 metros por segundo.
Que alegria! Se você multiplicar por 3,6, 20 vai dar 72, tá? Então, 72 km por hora é a nossa velocidade final. Muito bem, mas ele pediu também a aceleração, e aí muito simples, a aceleração é o tanto que a velocidade varia em determinado intervalo de tempo. Ó, a velocidade inicial é 0, e a velocidade final é 20. Então, de 0 para 20, variou 20. Variou 20 em quanto tempo, professor? Em 10 segundos, né? Em 10 segundos, 20 dividido por 10 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Temos aí a nossa resposta, 72 km por hora e 2 metros por segundo ao quadrado. Eu espero que nesse momento da aula você esteja dando uma risada de alegria e de felicidade, tá? Professor, e no Enem, daria pra gente usar isso? Claro que dá, isso aqui é global, professor, isso aqui serve para tudo, beleza? Então, teste final Enem 2020, meu Deus. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicado pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado, olha a importância, velocidade inicial igual a 0, no semáforo O, tipicamente parte com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora. E a partir daí, prossegue com velocidade constante. Então, depois que o cara acelerou com 1 metro por segundo ao quadrado, a velocidade vai aumentando. Quando ele atingir 72 km por hora, tá? Ele para de acelerar e a velocidade fica constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Bom, vamos lá, vamos organizar isso aqui. Eu coloquei uma figura bem grande para a gente aqui. Você viu no texto que a distância entre cada semáforo é de 500 metros, tá? Então, de O para A tem 500 metros, de A para B tem 500 metros e de B para C a gente tem 500 metros. O veículo ele vai partir do ponto O, tá? Com velocidade inicial igual a 0. E o nosso veículo, pessoal, vai ser uma bolinha, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui desenhando. Então, a gente sabe que a velocidade inicial dele é igual a 0. E aí ele vai acelerar até atingir a velocidade de 72 km por hora, né? Professor, só que isso vai acontecer aonde? Em qual posição aqui dessa trajetória? Pois é, eu não sei, mas a gente pode calcular. Porque ele pode atingir 72 km por hora, talvez aqui muito próximo de A, antes de A, depois de A, a gente tem que fazer esses cálculos. Então, vamos calcular a distância percorrida até ele atingir esses 72 km por hora. A primeira equação que a gente vai utilizar aqui é a equação da aceleração, afinal de contas ele deu a aceleração para a gente, né? 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é a velocidade final menos a inicial, né? Que é o ΔV, dividido por ΔT. Muito bem, então a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Quanto foi a variação da velocidade? Ó, ele estava inicialmente em repouso e foi até 20. Então, de 0 para 20, variou 20. Dividido pelo tempo, que eu não sei quanto é, muito bem. Então, esse tempo aqui vai ser de 20 dividido por 1, que vai dar 20 segundos. Tá? Você poderia fazer isso de cabeça com aquele raciocínio que eu te falei no início da aula. Então, ele gastou um tempo de 20 segundos. Beleza, agora vamos saber quanto foi que ele andou, né? Então, ΔS sobre ΔT igual a V0 mais V dividido por 2. O ΔS eu não sei quanto é, o ΔT eu sei que é 20, vai ser igual a V0, que é 0, mais a velocidade final, que é 20, tudo isso divided por 2, tá? Então, o ΔS, pessoal, olha só, 20 dividido por 2 dá 10. Esse 20 passa multiplicando 10, então vai dar 200 metros. Muito bem. Então, ele andou 200 metros até atingir a velocidade máxima, que é de 72 km por hora. Talvez algum espertinho possa estar dizendo o seguinte, professor,
eu não precisava fazer essas duas contas aqui não, para calcular o deslocamento. Bastaria colocar tudo em Torricelli aí, né? Velocidade final ao quadrado igual a inicial ao quadrado mais 2a delta S. Tudo bem, eu concordo com você. Mas lembra que a nossa proposta é não ficar escolhendo qual equação utilizar? Por mais que em alguma situação você faça uma continha a mais, mas eu ainda acho melhor utilizar apenas essas duas para qualquer problema de cinemática. Beleza? Então, professor, olha só, o cara andou aqui, nessa aceleração, o cara andou até atingir a velocidade final de 20 metros por segundo, ele andou exatamente 200 metros. Muito bem, mas lembra que o sinal A vai abrir quando ele estiver a quantos metros de A? Quando ele estiver apenas a 100 metros de A. Você concorda comigo? Quando ele estiver a 100 metros, o semáforo A abre. Então, ele vai ter que andar mais que distância com essa velocidade constante de 20 metros por segundo? Ele vai ter que andar mais 200 metros, concorda? Porque 200 mais 200 dá 400. Se tudo é 500 e ele andou 400, está faltando 100. Aí, quando ele passar por aqui, o semáforo A abre. E aí, eu consigo calcular qual vai ser esse tempo agora nesse deslocamento. Veja que a gente eita, quase não sai. A gente já tem que esse tempo de deslocamento aqui, ó, foi de 20 segundos. A gente já tem isso, tá? E eu quero saber qual vai ser o tempo desse segundo deslocamento agora com velocidade constante, tá? Então, veja, é um movimento uniforme, né? Então, velocidade constante, velocidade igual a distância pelo tempo. Concorda comigo? Então, vamos lá. Então, a velocidade igual a distância pelo tempo. Isso aqui era um S. Então, a velocidade eu sei que é de 20. A distância eu sei que é 200 e o tempo é ΔT, tá? Então, ΔT, muito simples, vai dar 20 dividido por 2, que vai dar 10 segundos. Ah, que maravilha, professor. Então, nesse segundo deslocamento aqui, ele vai andar 10 segundos, perfeito. Então, quanto tempo a partir da abertura do semáforo o semáforo A vai abrir? O semáforo A vai abrir quando o carrinho estiver passando por aqui, ó. Tá? Quando ele estiver a 100 metros de A. Então, quanto tempo gastou? Quanto tempo ele gastou? Fala para mim bem alto, estou escutando você. Ele gastou 30 segundos. E aí a gente já tem gabarito, ó. Que legal. Mas eu não estou aqui só para marcar gabarito, tá? Vamos encontrar esses outros tempos aqui. Então, beleza. Quando o carrinho estava passando por aqui, alegria, alegria, o carrinho estava passando por aqui, o semáforo A abriu. Quando é agora que o semáforo B vai abrir? O semáforo B vai abrir quando o carrinho estiver a 100 metros do semáforo B. Tá? Quando ele estiver a 100 metros do semáforo B. Ou seja, de A até esse camarada abrir aqui, ele vai andar que distância? Eu tenho certeza que você falou para mim que é 400 metros, concorda comigo? Porque de A para B não tem 500. Então, se o semáforo vai abrir quando o carro estiver a 100 metros, é porque de A até esse ponto ele andou 400 metros. Muito bem. Então, qual foi a distância percorrida daqui para cá, ó? 500 metros, você concorda comigo? Ó? Foi 500 metros. Com que velocidade? 20 metros por segundo. A partir daqui, pessoal, que ele atingiu a velocidade de 20 metros por segundo, é velocidade constante até passar por todos os semáforos. Então, vamos calcular esse tempozinho, ó, daqui até a abertura do semáforo B, tá? Então, a velocidade é 20, a distância é 500 dividido pelo tempo, tá? Então, cortou zerinho com zerinho, então o ΔT vai dar 50 dividido por 2, que é 25 segundos. Ah, então daqui, ó, até a abertura de B, tá? Foi 25 segundos. Só que aqui a gente já tinha quanto tempo, pessoal? A gente não já tinha 30? Aqui a gente já tinha 30, ó. Então, 30 mais 25, que é até a abertura de B, vai dar exatamente 55. Tá aqui, ó. Que maravilha, que legal, que legal. E o raciocínio se repete se você fizer a mesma coisa agora, tá? De B para C, vai dar exatamente a mesma coisa, vai dar 25 segundos. Então, 55 mais 25 dá exatamente 80. E a gente mata o problema. Que alegria, meus amigos. Fórmula secreta da cinemática. Eu queria fazer um convite para você
tá? Conheça o meu site, métodohari.com.br. Lá a gente ensina você, na verdade, a estudar com alta eficiência. A gente ensina sobre como criar um cronograma eficiente, como fazer revisões, como planejar as revisões, como fazer recuperações ativas da memória, tudo para que você possa ser aprovado no curso que você deseja, tá? Então, como sempre, muito bom ter você aqui comigo. Beijo no coração, forte abraço e até a próxima aula. Se liga.